todo o processo que vocês têm vivido esses últimos meses, né, de transição e tudo aquilo que vocês têm experimentado. É lógico que à distância a gente tem uma perspectiva e quando a gente vê, conhece, é diferente, mas eu gostaria de, à luz do que vocês estão vivendo hoje, compartilhar um texto que é bem conhecido e que pode tirar algumas lições, algumas coisas bem práticas para uma igreja que está em formação. Vocês provavelmente já são parte da Igreja de Cristo, alguns há bastante tempo, outros há menos tempo, mas pensando nessa igreja local, vocês estão começando, tem poucos meses, e tudo isso faz com que a gente aproveite um momento de transição para refletir, para entender aquilo que Deus quer fazer. Então, eu queria começar mostrando umas figuras aqui para vocês. O que a gente poderia falar então um pouquinho sobre o desafio de uma nova etapa? Isso pode ser o desafio de uma nova etapa na sua vida, pode ser o desafio de uma nova etapa para a igreja. Eu queria aplicar um pouquinho hoje aqui para a igreja, mas certamente você pode tirar lições bem práticas para a sua vida pessoal também. Normalmente quando a gente pensa nisso, a gente lembra que a gente viveu uma fase anterior. A gente lembra que a gente tem uma história, que essa história continua e que em alguns momentos da história existem transições que às vezes mexem com toda a nossa vida. Espera aí, deixa eu só encontrar um lugar para você que estava gravando, acho que é melhor eu passar para esse lado. Deixa eu só fazer um teste aqui, porque o ar-condicionado está bem nas minhas costas. Ou se der para desligar aquele ar, será que dá para desligar só aquele? Dá, porque aí não precisa mudar de posição, e senão daqui a pouco eu vou... É bem esse aqui que está vindo para cá. Joia. Senão daqui a pouco minha voz vai embora aqui. Pronto. Agora estamos nas condições ideais. Toda vez que acontece uma virada na nossa vida, a gente normalmente espera que essa virada seja para melhor. Mas algumas horas a gente não gosta da transição. A gente gostaria que tudo tivesse da forma anterior. Vocês lembram bastante da história do povo quando saiu do Egito, que eles não queriam ser escravos. Eles queriam ir para uma terra prometida. Mas quando eles entenderam que ia ter um tempo de deserto no meio, eles começaram a dizer, lá no Egito tinha cebola, lá no Egito isso, lá no Egito aquilo. Mas eles rapidamente se esqueceram que lá no Egito eles eram escravos. Né? Então, a gente é assim, a gente é esse ser estranho que quer ir para a próxima etapa, mas quer voltar para a etapa anterior. A gente tem dificuldade de jogar aquela roupa velha fora, porque era tão boa, tão gostosa, etc. Mas você ganhou uma nova. Né? A velha já está meio rasgada, aí você usa a nova uma vez, mas a velha tinha isso, tinha aquilo, etc. Isso faz parte da nossa vida. E é interessante que quando a gente vive esses momentos, a gente precisa fazer escolhas. E quando a gente pensa nessas escolhas, a coisa é mais ou menos assim. Parece que tem um monte de opções à nossa frente e a gente fica totalmente confuso sobre qual caminho a gente vai pegar. Mas essa figura, essa foto mostra para a gente uma coisa muito interessante. Que quando Deus tira a gente do estágio anterior e coloca possibilidades novas à nossa frente, Ele tem um plano para a gente, mas ao mesmo tempo parece que Ele diz, olha, qualquer uma dessas opções são boas. Se você escolher essa, eu vou te abençoar. Se você escolher essa aqui, eu vou te abençoar. Se você escolher essa aqui, eu vou te abençoar. Talvez eu só não vou te abençoar se você sair fora dessas opções. E é interessante que essa decisão, apesar de Deus ser soberano e Ele já saber o que a gente... Ele é presciente também, ele já sabe o que a gente vai escolher. Parece que Ele dá uma participação para a gente nessa escolha,
para a gente amadurecer e a gente poder dizer, deixa eu analisar se é melhor essa, ou aquela, ou essa aqui. Ou até mesmo, se a gente quer decidir uma besteira e sair completamente fora das opções. E isso se aplica, tenho observado, em qualquer área da nossa vida. Se aplica na nossa vida pessoal, se aplica na igreja, se aplica nos negócios, se aplica em qualquer decisão que a gente vai tomar. Quando você vai na loja, como esse final de semana que teve Black Friday, etc., tem 10 tipos de TV ou de geladeira para você comprar. Se você está precisando de uma TV ou de uma geladeira, qualquer uma das 10 vai resolver seu problema. Agora, você tem que ter sabedoria para saber escolher. Você pode comprar a mais cara ou a mais barata, você pode comprar que tem a vantagem A, B ou C, você pode comprar uma grande, uma pequena. Mas qualquer uma delas vai resolver seu problema. É mais ou menos como essas opções. E eu diria que talvez vocês hoje, como igreja, estão mais ou menos nesse ponto aqui. Vocês só têm oficialmente 5 meses, né, de organização. Vocês não definiram ainda que caminho vocês vão trilhar pela frente. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma placa, né, Igreja Assembleia de Deus, Primeiro Amor. Mas isso, apesar de ter um significado para vocês, não me diz tudo sobre quem vocês são. Porque vocês podem escolher qualquer caminho dentre essas opções que Deus vai abençoar. Porque o que define vocês não é o nome que está ali fora. O que define vocês são as escolhas que vocês vão fazer no relacionamento com Deus e no tipo de igreja que vocês querem ser. Vocês podem ser uma igreja exatamente igual o lugar de onde vocês vieram. Não importa se tem gente aqui de 10, 20 ou 30 lugares diferentes. Vocês podem ser completamente diferente do lugar de onde vocês vieram. É mais ou menos como quando a gente casa. Quando a gente casa, acontece uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente vivia na casa dos nossos pais que tinham uma cultura, um grupo de valores, etc. E a gente diz assim, eu quero ser igual aos meus pais nisso, nisso e nisso, porque abençoa muito minha vida. Mas os meus pais e os seus pais não acertaram em tudo. Então a gente diz, eu não quero ser igual aos meus pais nisso e nisso e nisso, porque nisso eles erraram. Ou eles não fizeram tais e tais coisas que eu gostaria de passar a fazer agora. Eu diria que vocês, como igreja, estão vivendo exatamente esse momento, onde vocês vão pegar aquelas coisas que historicamente vocês aprenderam e dizer, nós queremos ser assim, 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 não queremos ser assim, assim, assim. E nós queremos acrescentar aquilo que nós queremos ser no futuro, mais isso que a gente não vivia. Bom, mas isso implica em escolhas. E escolhas sempre trazem algumas características. E eu queria ler com vocês um texto que vocês já conhecem, já leram talvez umas 55 vezes, mas eu queria ler hoje com vocês e tirar uma perspectiva um pouquinho diferente dele. O texto é João, capítulo 4, os 26 primeiros versos, que é a história da mulher samaritana. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, o texto é bem conhecido, mas vamos relembrar essa história para a gente ver que lições ele pode te dar para a gente sobre as novas etapas da nossa vida. O texto diz assim, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samária. Ele chegou a uma cidade de Samária chamada Sicar, que estava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse, por favor,
me dê um pouco de água. Feito isso, a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus disse: vá chamar o seu marido e volte aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Bom, esse texto é muito interessante. Traz para a gente algumas coisas muito interessantes para esse contexto que eu introduzi para vocês. Eu vou mostrar agora algumas fotos para vocês e eu gostaria que vocês aí em 10 segundos conversassem com outro para me dar uma resposta. Eu quero saber se essas coisas que eu vou mostrar para vocês mostram risco ou oportunidade. São 2 palavras bem conhecidas, então vamos lá. Conversa aí com a pessoa do lado. Isso aqui é risco ou é oportunidade? Vamos para mais uma. Risco ou oportunidade? Decide aí. Vamos para mais uma. Como a gente está na época de selfie agora, todo mundo quer ter a melhor selfie. Veja se essa é risco ou oportunidade. Bom, agora vamos para uma mais séria um pouco.
Isso é risco ou oportunidade? Conversa com a pessoa do lado aí. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida então aqui. Quantos acham que essa aqui é risco? Deixa eu ver. E oportunidade? Tá. E essa aqui, quantos acham que é risco? E oportunidade? Tá. E essa aqui, para você ter no Facebook, a melhor foto, quantos acham que é risco? Tá. E oportunidade? Ok. E essa aqui, quantos acham que é risco? E oportunidade? Ok, está bem dividido aqui, né? Pode ser os dois. Pois é, está perguntando se não pode ser os dois. Percebam que aquela foto da linha do trem representa mais ou menos isso. Cada uma das opções tem riscos e oportunidades. E conforme o perfil de cada um de vocês é que vocês vão decidir. Talvez não tenha uma decisão certa ou errada em muitas dessas opções. Para alguns que morrem de medo, sempre é risco. Para outros que são mais ousados, oportunidade. Você já pensou eu tirando uma foto com um leão daquele, postando no meu Facebook? Né? Mas outros não vão querer passar nem perto da jaula, né? Porque já acham arriscado. Vai que ele quebra, né, a fechadura lá da jaula. Agora, percebam o seguinte, o texto que a gente leu fala mais ou menos sobre isso. E vamos começar a fazer o paralelo aqui do texto e com o que a gente está falando. Primeiro, vamos dar uma recapitulada aqui na história. Aquela mulher chega para Jesus, que estava cansado da viagem, sentou ali na beira do poço, e ele pede um copo d'água para ela. Qual foi a primeira reação dela? Risco. Eu não devia estar falando com esse homem não devia estar falando comigo, ele não devia estar pedindo um copo d'água para mim, porque judeus e samaritanos não se conversam, e um homem judeu e uma mulher samaritana, pior ainda. Ela só viu o risco naquela conversa. Quem ensinou para a gente que brasileiros e argentinos não se dão bem? Seu pai ensinou isso para você? Sua avó ensinou isso para você? Mas, se tiver um jogo de futebol, Brasil e Argentina, né, a gente... O nosso pequeno grupo, uma vez em São Paulo, viveu uma situação incrível. A gente tinha uma família de argentinos no nosso pequeno grupo. Eles estavam se preparando para ser missionários na Espanha e passaram um tempo aqui na nossa igreja. Eles tinham 4 crianças. E um dia teve um jogo Brasil e Argentina. E o pequeno grupo decidiu assistir o jogo junto. E a Argentina ganhou o jogo. E como eles fizeram a leitura de que brasileiro não gosta de argentino, especialmente no futebol, a gente viveu uma das cenas e experiências mais difíceis que eu jamais tinha vivido. O pai diz para as crianças: vocês não comemorem se a Argentina fizer gol. E você pode imaginar 4 crianças sentadas quietinhas no sofá com a bandeira enrolada e a Argentina ganhando de 3-0, os brasileiros todos tristes, eles querendo comemorar e o pai só olhava para eles. E aí nesse dia eu comecei a pensar, quem é que ensinou isso para a gente? Mais ou menos a mesma coisa acontece aqui entre Jesus e a mulher samaritana. Ela tinha alguns referenciais que ela nem sabia de onde tinham vindo, que já duravam talvez séculos, de que judeus e samaritanos não se davam. Não é só brasileiro e argentino, mas gaúchos e catarinenses, brasilienses e goianos,
E no Brasil inteiro tem sempre as rixas regionais, né? Não vamos entrar então no futebol, que aí é pior ainda, né? Mas percebam que a gente herda algumas coisas que a gente não sabe de onde veio e a gente pode continuar vivendo aquilo. E essa é uma primeira coisa que esse texto nos mostra. O fato de que aquela mulher olhava as coisas como elas sempre foram. Ela não responde a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para ela: você pode me dar um copo d'água? E ela responde: o senhor não devia estar falando comigo. Judeus e samaritanos não se conversam, a gente não se dá bem. Um homem judeu não devia estar conversando com uma mulher samaritana. Os paradigmas dela, aquelas coisas que estavam enrustidas, incrustadas na vida dela, impediam ela de ter um novo olhar num novo momento. Percebam que vocês talvez estejam vivendo exatamente a mesma situação. Eu não estou dizendo que o que vocês viveram antes é certo ou errado, mas que talvez num momento de transição como esse seja bom avaliar se tem coisas que vocês estão vivendo que deveriam continuar vivendo ou não. Se tem paradigmas que vocês estão vivendo que talvez seria a hora de repensar. Porque os novos momentos e as novas oportunidades que Deus dá para a gente são exatamente para isso. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher quando ele decidiu parar ali e pedir um copo d'água é: eu quero te dar uma nova chance de vida. Eu gostaria de ampliar seus horizontes, eu gostaria de tirar você daqueles paradigmas, no caso dela, errados que você vive. Por quê? Porque ela vivia paradigmas que eram ruins. Em nenhum lugar do mundo, brasileiros e argentinos, ou americanos e ingleses, ou europeus e norte-americanos, ou qualquer outro tipo de cultura, deveriam se odiar. Mas a gente se odeia. E eu fico pensando às vezes que aquela última cena que eu mostrei do pessoal no barco tentando salvar a vida, saindo da nação onde eles moram e sendo refugiado em outro lugar, como a gente está vivendo no Brasil, de receber, por exemplo, os venezuelanos, parece ser um mover de Deus para quebrar alguns paradigmas nossos. Porque os europeus estão tendo que conviver com isso agora. A gente aceita esses seres humanos que estão morrendo lá no outro país, ou a gente se fecha no nosso mundinho e na nossa cultura? Nós, brasileiros, estamos tendo que conviver com isso. Eu tive numa cidade do sul um dia desses, daquelas assim, que o pau é branco, igual o pino lá, mais alvo que a neve. Mas tem uns haitianos lá. E eles estão sendo totalmente rejeitados. É um grande teste de preconceito, de acepção de pessoas que a gente está passando. E a igreja está passando. Percebe que a situação entre Jesus e a mulher samaritana era exatamente isso. A perspectiva dela era continuar como sempre foi. Judeus não conversam com samaritanos. O senhor nem devia estar pedindo um copo d'água para mim. O que o senhor está fazendo aqui? Mas a perspectiva de Jesus era: eu quero ajudar você a ir para a próxima fase. Então, talvez vocês, como igreja, deveriam, nesse tempo, e quando eu falo como igreja, agora como igreja organização e como igreja pessoas, talvez fosse o momento para revisar isso. E deixa eu contar uma pequena história para vocês de uma igreja que eu dei consultoria alguns anos atrás, que depois de meses é que eu consegui identificar esse ponto neles. Era uma igreja de brasileiros nos Estados Unidos. Eles já estavam lá talvez há uns 15 ou 20 anos. E o nome da igreja era Igreja Evangélica, aí tinha o nome da denominação, de língua portuguesa, e o nome da cidade. Eles queriam avançar e eles chamaram a nossa equipe para ajudar em algumas coisas, mas a coisa estava difícil de avançar. E depois de meses, eu perguntando coisa aqui, perguntando coisa ali, eu identifiquei qual era o ponto. Ele era muito simples, mas ao mesmo tempo ele era muito complexo. E eu comecei a descobrir esse ponto pela placa do nome da igreja. Porque era igreja evangélica, de língua portuguesa, em
E um dia eu sentei com eles e falei, olha, me parece que quando vocês tiveram que vir do Brasil para cá, vocês tiveram que mudar a língua, mudar a cultura, mudar a comida, mudar a roupa, mudar a moeda, mudar a casa, mudar a escola. Enfim, vocês tiveram que mudar tudo, exceto a igreja. A maioria deles eram de igrejas pequenas, no interior da Bahia, no interior de Minas. E eu disse, vocês estão tentando fazer uma igreja igual a igrejinha, igrejinha no bom sentido, que vocês tinham lá no interior da Bahia e no interior de Minas. Por isso, até, para garantir isso, vocês colocaram no nome da placa da igreja, igreja de língua portuguesa. Mas nessa nação não fala português, ela fala inglês. Os seus filhos, que já estão aqui há 10 ou 15 anos, não falam português. Porque eles estudam inglês, eles vão para a escola em inglês, até a escola dominical vocês estão tendo dificuldade, porque vocês querem ensinar português e eles só sabem falar inglês, eles leem inglês. Então vocês estão fazendo uma igreja para vocês e não para os seus filhos. Vocês estão querendo se agarrar em coisas que vocês viveram lá no passado e não se aculturaram para um projeto que Deus tem para vocês, olhando esse tempo e essa geração. Talvez seja a hora de repensar isso. Bom, aí a gente parou, eles ficaram 6 meses em reflexão, porque era muito difícil essa mudança. Era o único lugar que eles se pegavam para dizer, a gente quer um pedacinho do Brasil aqui. Eu falei, bom, se vocês querem o Brasil, então voltem para o Brasil. Porque vocês vieram tentar a vida aqui, mas quando eu olho para o movimento da igreja primitiva, para cada cidade onde eles foram, eles passaram a aprender a língua da cidade, a cultura da cidade, arrumaram um novo emprego, uma nova escola para os seus filhos, abriram um novo negócio e plantaram uma igreja para alcançar aquela cidade. E nos lugares onde eles tentaram fazer uma igreja igual em Jerusalém, a coisa deu errada. Não deu certo. É a experiência, eu sou missionário, é a experiência de todos os missionários. Se eu mudo do Brasil para Moçambique, quero fazer uma igreja para moçambicanos, igual era a minha igreja aqui no Brasil, não vai dar certo esse negócio. Eu é que tenho que me adaptar à nova realidade. Então, para a mulher samaritana, isso era um tremendo risco, porque ela queria que as coisas fossem como sempre foram. Mas o texto mostra um segundo risco. O risco de ver as dificuldades maiores do que as possibilidades. Então, depois que Jesus pergunta para ela, escuta, você pode me dar um copo d'água? E ela dá todas essas respostas. Jesus continua a conversa e o que a mulher diz? Espera aí, olha, o senhor não entendeu que judeu não conversa com um samaritano, que homem judeu não aborda uma mulher samaritana. Então, espera aí, vem aqui um pouquinho. O senhor tem balde para tirar água? O senhor tem copo para beber água? O senhor tem um jarro para pôr a água? Esse poço aqui foi o nosso pai Jacó. Será que o senhor é maior do que ele? Ela só viu dificuldades o tempo todo. Quando na verdade Jesus estava dizendo, ei mulher, sai desse mundinho que você está. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está conversando? Você consegue imaginar as novas possibilidades que eu posso trazer para a sua vida, para a sua perspectiva, para a sua família, etc. Mas ela não conseguia enxergar isso. Para ela, as dificuldades sempre eram maiores do que as possibilidades. Vocês estão começando uma nova igreja. Mas existe o risco de vocês terem a mesma perspectiva. Ah, é difícil, porque lá na outra igreja de onde eu vim era difícil. Ah, mas eu não sei se o pessoal vai aceitar a gente. Ah, mas isso, aquilo. E aí, como dizia um mentor que eu tive, ele sempre dava aquele grito assim, ei, acorda! Deus te tirou lá do Egito, você não é mais escravo, você não precisa mais produzir X tijolos por dia, só que precisa virar a chave. Senão você começa a viver uma nova etapa de vida com a mesma perspectiva da anterior.
Eu diria que se eu aplicasse isso, não só para vocês, mas para qualquer igreja nova que está começando, e eu mesmo estou participando de uma igreja que eu ajudei a plantar nesses últimos 5, 6 anos, a gente precisa fazer perguntas que a gente nunca fez. A gente precisa ter uma perspectiva e um olhar que a gente nunca teve antes. A gente precisa perguntar, a gente vai ser a igreja que a gente era ou a gente vai querer ser uma igreja para alcançar essas pessoas que precisam de Jesus aqui do lado? São eles que têm que se adaptar a nós ou nós que temos que nos adaptar à cultura? Eu não estou dizendo que a gente vai mudar a essência que é a palavra, isso é inegociável. E percebam até que mudou aqui, né? Não é um livro preto que eu estou usando propositalmente. Porque eu lembro de um pastor amigo meu que foi visitar uma senhora no hospital e aí ele abriu lá, leu um salmo para ela, ela falou assim, mas vale nesse negócio aí? O que é mais importante? A palavra ou onde ela está? Se ela está no celular, na folha de papel, aliás, hoje não tem só a Bíblia preta, né? Tem vermelha, amarela, colorida, com faixa, sem faixa, etc. Percebam que isso traz à tona uma questão muito mais profunda, que talvez vocês precisem pensar, orar, refletir, perguntar, Deus, que igreja o Senhor quer que a gente seja para esse tempo e para essa geração que a gente quer alcançar? Por que o Senhor tirou a gente lá do Egito e colocou a gente nessa terra aqui? Será que é para continuar sendo a igreja que a gente era? Ou será que é para ser um novo modelo de igreja para essas pessoas que não estão sendo alcançadas? Há 6 anos atrás eu mudei de cidade. Eu sou paulistano, nasci lá onde Jesus nasceu, no Belenzinho, né? Belém, lógico, está aqui, né? Mas lá é só o Belenzinho, tá? Não se preocupe, né? E eu morei em alguns lugares, né? Depois, há 18 anos atrás, eu voltei para São Paulo, mas a gente estava assim, cansado de São Paulo, de trânsito, de poluição e tal, então fomos para uma cidade menor, que é Indaiatuba, do lado de Campinas, uma cidade de uns 300 mil habitantes, mas bem mais tranquila. E quando eu fui para lá, eu dei uma olhada assim nas igrejas, né? A casa que a gente ia ter era legal, o escritório, a cidade, o lugar para os nossos filhos se casarem, depois terem netos, etc. Mas faltava uma igreja. Eu olhava e falava assim, só tem aquelas igrejinhas porta de açougue, sem qualquer desrespeito, né? Aquele pessoal ali tal, tá 50 anos, com 30 membros ali, está todo mundo feliz e tal. Parece que eles não entenderam que Jesus mandou fazer discípulos, etc. E eu falava assim, nossa, isso vai ser um problema, porque eu não vou me adaptar num negócio assim, né? Eu não estava indo para lá para pastorear, eu tenho diversas outras atividades ministeriais, né? E já tinha encerrado o meu tempo de ser pastor de igreja, etc. Aí Deus aplicou comigo aquilo que eu sempre falo para a nossa equipe. Quando alguém levanta e diz, tem uma ideia, e aí ele joga a ideia. E aí ele pergunta, quem é que vai executar? Minha resposta é sempre, quem deu a ideia. Quem enxerga o problema. Quem sente o desafio. E aí Deus usou o mesmo princípio. Josué, você está incomodado? Então acho que a gente precisa usar você para ajudar a plantar uma igreja aqui. E aí Deus começou a agir. Uns amigos meus que moravam lá ligaram para mim e falaram, estamos sabendo que você está mudando para cá e tal, a gente está sonhando em plantar uma igreja aqui diferente para alcançar essa cidade, a cidade está crescendo, esse público não se adapta a essas igrejas que estão aqui, são todas igrejas de Jesus e tal, mas a maioria delas perdeu a visão, elas estão ali naquele negócio quadradinho, 30 anos fazendo a mesma coisa e tal. Aí eu falei, tá, legal, mas eu não vou ser o pastor da igreja, eu posso ajudar, etc. Passou umas 2 semanas, um outro amigo meu, que era da nossa igreja em São Paulo, que tinha ido para uma cidade lá próxima, ligou para mim e falou, um passarinho me disse que você está mudando para cá, nós temos umas famílias da igreja que moram lá em Indaiatuba e nós estamos pensando em plantar uma igreja lá. Eu falei, opa. Passou mais um tempinho, um outro grupo de pessoas fez contato comigo e falou, olha...
estamos querendo plantar uma igreja lá em Indaiatuba. E aí eu percebi uma coisa. Eles não se conheciam, mas eu e a Raquel, minha esposa, conhecíamos todos eles. E aí, parece que Deus quer que eu conecte todo mundo para a gente plantar essa igreja. Eu não preciso ser o pastor, mas eu vou ser o conector. Um dia eu botei todo mundo dentro de uma sala, falei, gente, vocês não se conhecem, vocês conhecem a nós, mas vocês não se conhecem, mas todo mundo nessa sala quer a mesma coisa. E aí eles começaram a conversar, eu liderei as 2 ou 3 primeiras reuniões, depois um dos pastores que estava ali da cidade próxima assumiu o projeto, a gente pegou o pastor de jovens que era dessa igreja, o Tiago, para ser o pastor da igreja, mas a gente falou assim, olha, vamos começar não só uma igreja diferente, porque a gente não quer ser igual à anterior, mas vamos fazer as perguntas certas desde o início. Não vamos olhar as coisas como elas sempre foram. Não vamos olhar simplesmente as dificuldades. Vamos olhar as oportunidades. Então, a gente começou a fazer aquilo que a gente chama uma igreja simples. Voltada para essa geração, para esse tempo, para as características desse tempo. E aí, deixa eu dizer para vocês, eu não estou dizendo isso como modelo, como referência, só um exemplo para ajudar vocês a pensarem. Então a gente começou uma igreja totalmente diferente daqueles moldes, de vamos alugar lá também a porta do açougue, etc., pôr as cadeiras e tudo mais. A gente ficou uns 6 meses só fazendo pequenos grupos nas casas das pessoas. Vamos ganhar gente para Jesus, vamos discipular a gente, etc. Não tinha culto, não tinha nada do que vocês imaginam que é uma igreja. Depois de uns 6 meses a gente decidiu juntar. Quando a gente juntou já tinha umas 60 pessoas. Aí a gente disse, opa, agora a gente precisa pelo menos fazer um culto por mês, assim, só para alinhar todo mundo. Mas não precisa alugar salão ainda, comprar projetor, banco, cadeira. A gente achou um lugar e começamos a nos reunir uma vez por mês. Ficamos assim talvez mais uns 6 ou 8 meses. Aí já tinha 100 pessoas. Aí a gente disse, opa, agora nós precisamos achar um lugarzinho para a gente se encontrar toda semana. Aí a gente achou, mais ou menos como vocês aqui, né? Eu estava falando para o Felipe ontem, um auditório, um teatro. E aí a gente alugou só por 3 horas por semana. Ficamos lá 2 anos, cabia 300 pessoas. Até encher isso aqui, a gente não tem que se preocupar com prédio, cadeira. Foco nas pessoas, foco na missão, naquilo que Jesus mandou a gente fazer, discípulos. Ele não mandou fazer mais nada além disso. Aí nós fomos para umas 200 pessoas. Já estava 250. Opa, está na hora de arranjar outro lugar porque não vai caber mais. Aí a gente foi para um outro centro de convenções que tem na cidade. Alugamos só o final de semana. Só que aí já tinha bastante jovens, adolescentes. O pessoal queria se encontrar, fazer pequeno grupo, discipulado. Precisava um lugarzinho para o escritório. Então vamos alugar uma casinha ali, a gente põe tudo lá, se reúne, etc. E continua usando aqui para a nossa celebração uma vez por semana. Aí batemos em 300. Aí esse lugar já não cabia mais. Aí a gente falou, tem algum lugar na cidade que a gente pode alugar só o final de semana, para a gente não ter que gastar tempo, dinheiro, energia agora fora do foco. Achamos um colégio. O cara não sabia que estava construindo para a gente, mas a gente já sabia, né? Sabe quando você passa na frente e vê um negócio legal sendo construído, aqui vai ser a igreja. O cara não sabe ainda, durante a semana vai ser o disfarce de colégio, né? Mas a igreja vai ser aqui. Aí fomos conversar com o cara falou, não quero misturar colégio com igreja. Gente, vamos orar mais porque o cara não entendeu ainda, o Espírito Santo precisa tocar ele lá, né? Depois de algumas semanas, fomos conversar outra vez, o cara falou, eu estou até achando interessante a ideia e tal. O colégio estava em crise, ele precisava atrair gente, né? Então crise sempre é coisa boa, né? Ele leva a gente para a próxima etapa. Aí nós fomos para esse colégio há cerca de uns 2 anos atrás. Aí a igreja começou a crescer mais. Aí nós tivemos que tomar uma das decisões mais difíceis da nossa vida, que não podia se basear nos parâmetros anteriores e nem simplesmente na questão de ver dificuldades maiores do que as possibilidades.
apareceu assim na rua principal da cidade, uma concessionária que fechou. Tinham gastado 3 milhões de reais reformando, tudo de vidro, ar-condicionado, espaço para 500 carros. Nossa, que sonho! Isso aqui dá para a gente ficar aqui 10 anos, 15 anos e tal. O aluguel era 50 mil, mas o cara fazia por 20. Todo mundo, usando o paradigma anterior, disse, vamos para lá. Deus preparou para a gente. Na avenida principal vai ter um totem daqueles grandões piscando, na igreja. Aí depois que passou aquele momento de empolgação, a gente disse, vamos fazer as perguntas certas. Deus chamou a gente para quê? Para ser uma igreja diferente nesse meio que está aqui, sem influenciar a cidade. Não podemos perder o foco. Não podemos colocar energia onde a gente não deve colocar energia. A gente não tem músculo para pagar 20 mil por mês. O cara está fazendo por 20 agora, uma hora que passar a crise vai voltar para 50. A gente vai colocar energia para ficar mantendo aquele prédio, quando na verdade a gente deveria colocar toda a energia para alcançar mais gente. E aí a gente tomou uma das decisões mais difíceis desses últimos 5 anos. Dizer não para o cara que ficou correndo atrás da gente 3 vezes. Não, eu faço por 18, eu faço por 15, eu dou 6 meses de carência. E a gente, não. Mas a questão é que o dono do colégio, no dia que a gente conversou isso com a igreja, estava lá visitando a gente. E ele falou assim, como é que vocês não falam para mim que vocês vão sair? Eu disse, bem, o que vocês precisam para ficar aqui? Opa! Bom, a gente precisa de um auditório para 450 pessoas, só deveria pôr um telão para a gente, som, iluminação, cadeira, tá? E a gente vai aumentar só 10% o aluguel por causa disso. Ele disse, tá bom, para quando vocês precisam? Isso era dezembro, a gente falou, o colégio normalmente faz reforma, pintura entre dezembro e fevereiro. Olha, se o senhor conseguir preparar para 1º de fevereiro, está ótimo. Na semana seguinte tinha engenheiro, pedreiro, construtor, todo mundo mexendo. Ele fez isso para a gente. A gente não perdeu o nosso foco, a gente não precisou levantar milhares de reais para reformar tudo. Aí ficou pequeno. Com cerca de 6 meses a gente já estava com 450. A gente falou, bom, agora nós estamos no enrascado. Não, a gente não precisa de um lugar maior, vamos fazer mais cultos. Aí começamos o 2º culto. Na primeira vez tinha 50. Depois de 6 meses já tinha 450. A semana passada a gente começou o 3º culto. Já tem 1.200 pessoas. Eu não sei onde é que esse negócio vai dar. Mas eu sei que isso é resultado, de um lado, da bênção de Deus, acima de tudo, mas de outro lado, de foco. A gente só está focado naquilo que Jesus mandou a gente fazer. A gente não começou, como a mulher samaritana, a ver dificuldades nas coisas. A gente via sempre oportunidades. Percebe que nessas interações que são simuladas por Jesus, como esse da mulher samaritana, ele está sempre dizendo, mude a forma de pensar. Você não vai mudar a essência que é a palavra, muito pelo contrário, você vai se livrar daquelas coisas que não estão na palavra e que a gente faz como se fosse da palavra. Aí surge um 3º risco, é que a nossa limitação, ela faz com que a nossa mente não se renove. O que aconteceu na conversa de Jesus com a mulher samaritana? Uma certa altura Jesus diz, você está vindo aqui pegar uma água que se esgota, mas eu posso te dar a água da vida. Aí ela para e diz, uau! Eu venho todo dia aqui com esse solzão do meio-dia tirar água, agora o senhor me diz que tem uma água que eu posso agora tomar dessa água, nunca mais vou ter sede, eu quero.
Mas ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Porque na perspectiva dela, ela queria a água viva que Jesus falou para não precisar tirar a água do poço. E não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: ei, mulher, vira a chave, pensa. Que barreiras, que paradigmas você precisa mudar para entender o que eu estou dizendo para você? E quando a gente não entende o que Jesus está dizendo, apesar de a gente ler a palavra, apesar de a gente tentar interpretar a palavra, o que isso acontece? A gente limita os nossos planos. A gente faz com que Jesus é que tenha que se enquadrar a nós, e não nós a Ele. Perceba que, na medida em que a gente limita os nossos planos, nós estamos limitando, ou tentando limitar, como se isso fosse possível, a ação de Deus a nós. Deus, a gente quer que o Senhor haja nessa igreja, mas ela tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu aprendi assim, então essa igreja não pode ser assim, não pode ser assim. Lembra da experiência de Pedro lá em Jope? Aquilo ali diz para mim o seguinte: a igreja para Pedro era clube do Bolinha. Só entra judeu, só com essa característica, desse jeitinho. E quando aparece aquela visão do lençol, qual é a primeira coisa que Pedro diz? Senhor, esses animais são imundos. Espera aí, vamos pensar um pouquinho aqui, sem aprofundar muito. Se eu criei alguma coisa e você diz para mim que o que eu criei é imundo, você está chamando a quem de imundo? O Criador. Senhor, eu acho que o senhor errou na hora, acho que o senhor não queria exatamente criar um porco, acho que devia ser um outro animal, deve ter dado alguma coisa errada e saiu um porco, então isso é imundo. Eu, Pedro, sou santo. Eu acho que eu cheguei num nível bem maior de santidade que o Senhor. Então eu acho que o Senhor devia eliminar o porco dos animais, porque isso é imundo. É mais ou menos isso que Pedro estava dizendo. Só que o sentido disso era: Senhor, eu acho que a ideia da igreja é sensacional, mas ela devia ser só para judeu. Chinês não, pessoal muito complicado, tal. Russo, nossa, aquele pessoal muito frio, muito... Canadense, não, eles não abraçam, não gostam de pegar na mão. Brasileiro fala demais, né? Piada toda hora, fala alto, ri alto. Não vai dar certo o brasileiro na igreja. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa muito simples para vocês. Nós não estaríamos hoje aqui se Deus tivesse concordado com Pedro, porque a igreja ia ser só para judeu. É simples assim. E aí o que acontece com o cara que andava do lado de Jesus, que ouviu Jesus o tempo todo, que bebeu da fonte direto? Ele teve que mudar os paradigmas dele para entender qual era a igreja que Deus queria. Então, eu sugeriria para vocês que nessa caminhada nova que vocês estão iniciando, vocês não limitassem os seus planos à sua perspectiva. Não limite os seus planos àquilo que você aprendeu de igreja até hoje, porque Deus tem muito mais sobre igreja para ensinar para mim e para vocês do que aquilo que a gente imagina. Percebam que se a gente limita os nossos planos, a nossa mente não se renova. E o que fala Romanos 12:2? Que a gente precisa se renovar constantemente na palavra, no relacionamento com Deus, e é isso que muda as nossas perspectivas. Agora, perceba uma outra coisa: existe ainda um quarto risco. É querer o que Jesus tem, mas com a minha perspectiva humana. Se eu perguntar aqui, quem quer um milagre para a sua vida? Todo mundo quer. Quem quer um melhor emprego? Todo mundo quer. Quem quer uma melhor casa? Quem quer um melhor casamento? Ou a melhor pessoa para se casar? Os melhores filhos? Todo mundo quer. Mas acontece que às vezes a gente quer que Deus se limite à nossa perspectiva. Deus tem que dar do jeito que eu quero.
Percebam que na conversa de Jesus com a mulher samaritana não é diferente. Quando ela diz, eu quero dessa água viva, o que Jesus diz para ela? Vai chamar seu marido. Aí ela... E talvez depois de alguns segundos ela diz, eu não tenho marido. Ali foi o dedo na ferida. Até então, Jesus estava falando A e ela B. Jesus pediu um copo d'água, ela falou, o senhor não devia estar aqui. Jesus insistiu no copo d'água, ela diz, o senhor não tem balde, não tem jarra, não tem copo, etc. Agora, os dois entram no e a mulher diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, é verdade. Imagina assim, você está conversando sobre futebol, né? Meu time foi para cima, para baixo, e de repente alguém pergunta assim, o que aconteceu na África ontem? Você diz, mas peraí, não tem nada a ver com o assunto. É mais ou menos o que aconteceu na guinada da conversa de Jesus com a mulher. Mas não era guinada. Ali era o centro da conversa. Já que você não entendeu que eu quero que não exista mais preconceito entre judeu e samaritano, já que você não entendeu que eu gostaria que você se abrisse para uma mulher samaritana conversar com um homem judeu, já que você não entendeu que eu quero tirar você das perspectivas anteriores que você tinha para uma nova perspectiva, deixa eu pôr o dedo na ferida para ver se você entende. Algumas vezes na minha vida, Deus teve que pôr o dedo na ferida para eu entender algumas coisas que Ele queria, porque Ele estava tentando dizer isso de um jeito e eu não entendia. Algumas horas Deus teve que tirar eu e a nossa família do lugar onde a gente estava para a gente poder entender o que Ele queria dizer. Algumas horas Deus teve que me tirar do ministério que eu estava, que eu amava, que eu dizia, mas Deus, o Senhor me deu uma visão para fazer isso nesse lugar, está tudo perfeito, por que o Senhor tirou o tapete? Eu estou sem chão agora. Ele disse, você não vai entender se eu não mexer lá na ferida. E todos nós temos esse ponto. Não adianta você dizer, não, comigo está tranquilo. Não. Eu diria, é melhor a gente mudar antes de Deus colocar o dedo na ferida, porque você sabe quanto dói quando a gente coloca o dedo na ferida. Deus foi lá na ferida da mulher samaritana e disse, ei mulher, você a vida inteira está atrás de um relacionamento com um homem, você já teve 5 maridos, agora esse que você tem não é seu marido, porque você não considera, você não encontrou, você continua em busca, mas na verdade você está buscando algo muito maior que eu quero te dar. Agora deixa eu trazer isso para a nossa realidade. Talvez você tenha buscas na sua vida que você ainda não encontrou. Talvez vocês, como igreja, tenham buscas que vocês estão fazendo que não é o fato de sair da igreja anterior, vir para cá, pôr uma nova placa, montar um novo auditório, que vão resolver isso. Talvez pode ser que em um momento Deus diga, vai chamar sua mulher, ou vai chamar seu marido, ou vai chamar aquela coisa que você está procurando. E aí você vai dizer, pôs o dedo na ferida. Então, antes disso, comece a entender o que Jesus quer dizer para você e comece a olhar não simplesmente os riscos ou as coisas do jeito que você quer, mas comece a olhar as oportunidades. Vamos fechar a linha de pensamento agora bem rápido, porque essa parte é bem mais fácil. As mesmas 4 coisas que são riscos são oportunidades. Tem a ver com aquelas fotos que eu mostrei para vocês no início. A primeira oportunidade é, você sabe com quem você está falando? Era o que Jesus estava tentando dizer para a mulher samaritana o tempo todo. Ei, você sabe com quem você está falando?
Bom, se tem alguém que pode usar essa frase é Jesus. Eu não sei se alguém aqui tem aquela carteira com brasão e tal, que um dia o guarda te parou e você falou, você sabe com quem você está falando? Eu sugiro você não usar mais essa frase, porque a única pessoa que eu conheço que pode usar essa frase é Jesus. Ele pode chegar aqui e dizer, minha gente, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Eu sou filho do homem. Mas ele não usou isso. Aquele que podia usar, não usou. Ele estava de alguma forma tentando dizer para aquela mulher, mulher, muda a visão, porque aí você vai enxergar com quem você está falando. Vocês não foram chamados para ser uma nova igreja da perspectiva de vocês, mas da perspectiva daquele que está falando com vocês. Vocês não foram chamados para ser uma nova igreja só para ser diferente na gestão, na administração, no dinheiro, ou na forma como vocês se relacionam, ou para mostrar que vocês são muito amigos e uma comunidade tão boa que as pessoas deveriam vir para cá. Não, eu posso dizer com certeza que nenhuma dessas coisas é bíblica. Não está na Bíblia. Seja uma igreja diferente na administração, seja uma igreja diferente no trato do dinheiro, seja uma igreja... Tudo isso faz parte. Mas com certeza vocês foram chamados para ser uma nova igreja para cumprirem a missão. E para cumprir a missão só precisa fazer uma coisa: discípulos. Não precisa ter um bom prédio, não precisa ter ar-condicionado, quer dizer, aqui é bom, né? Não precisa construir um novo prédio maior do que o templo central, não precisa fazer isso, fazer aquilo, não precisa, na Bíblia não tem nada disso. A única coisa que precisa é fazer discípulos. Isso implica numa outra pergunta: será que eu sou discípulo? Eu, como eu disse, nasci na igreja, nasci na maternidade, mas nasci na igreja. Já vou na igreja há 57 anos e 9 meses quase. Até os 18 anos de idade eu nunca ouvi falar sobre discipulado. Mas eu era envolvido na igreja. Tinha 7 cargos, cantava no coro, tocava na banda, liderava os adolescentes, fazia isso, fazia aquilo. Até que um dia, quando eu entendi o que era discipulado, quando Deus começou a me apertar, Josué, quantos discípulos você já fez? A minha resposta era como a da mulher samaritana. Senhor, está aqui, olha, eu sou líder dos adolescentes, já fiz isso, aquilo. Aí sabe quando Deus diz assim... Resposta errada. Quantos discípulos? Senhor, meu pai foi tesoureiro da igreja há 30 anos e tal. Minha mãe foi líder das mulheres, etc. Resposta errada. Quantos discípulos? Senhor, meu cunhado é pastor. Minha irmã, esposa de pastor. Eu estou estudando teologia. Resposta errada. Quantos discípulos? Senhor, você lembra aquele congresso que a gente fez para 10 mil pessoas? Escrevi livro, viajei, fiz palestra. Resposta errada, quantos discípulos? E aí o negócio foi ficando feio. Porque eu fui ficando lá no cantinho da parede. E mais ou menos como a mulher samaritana, eu tinha certinho todos os paradigmas anteriores. Era um bom crente, ativista, dava meu dízimo, fazia tudo certinho. Mas sabe qual foi a pior coisa que eu descobri? Que eu era tão bom, tão certinho, que esse era meu maior pecado. Pode parecer um paradoxo. Eu, mais ou menos como Pedro, estava tentando me colocar acima de Deus. Dizer, eu não sou como aquele pecador ali, aquela outra mulher, aquela outra. Nossa, eu sou muito melhor. Nunca saí da igreja, nunca abandonei a igreja, nunca usei drogas, nunca transei antes do casamento, nunca isso, nunca aquilo. E Deus falou, é verdade, Josué, mas não foi isso que eu te pedi. Você tem uma vida como a do jovem rico, pesada, dura. Ele cumpria 6 dos 10 mandamentos, mas ele não cumpria os principais. Ele falou, eu não mato, eu não faço isso, eu não adultero. Mas ele não falou, o Senhor é o meu Deus acima de tudo. Porque ele tinha um outro Senhor na vida dele. Sabe qual era o meu Senhor? As regras. A lei. Não a graça.
E aí foi uma transformação como essa. Foi olhar para Jesus e entender, eu estou falando com o cara que é o rei do universo. Eu estou falando com o rei do universo que me ama. E a única coisa que ele quer é um relacionamento de amor comigo, para que depois eu possa refletir isso na vida de outras pessoas. Eu cheguei para Deus e disse, como se eu pegasse um negócio assim na mão e dissesse, Deus, eu fiz isso, aquilo, está vendo quanta coisa? E Deus disse, legal, Josué, mas eu não te pedi nada disso. Você fez de alegre. Tudo coisa boa. Não vou reprovar nenhuma. Mas falta a principal. A única coisa que eu quero é um relacionamento de amor com você. E nisso você ainda não chegou. Só que eu já tinha 35 anos de idade, 15 de ministério, fui líder na denominação em âmbito nacional e internacional, mas não tinha entendido a lição número 1, o básico. Você sabe com quem você está falando? Vocês decidiram criar uma igreja nova, mas vocês querem criar essa igreja pela mentalidade de vocês ou pela mentalidade daquele que está falando com vocês? A outra oportunidade é levar a igreja a um relacionamento com Jesus que ela nunca teve. Então, não se preocupe em fazer muita coisa. Quando eu cheguei na CEPAL, que é a nossa missão, fui conversar com um missionário mais veterano, e aí falei, Ted, é o seguinte, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Novamente eu estava caindo no meu ativismo. E aí o Ted me fez aquela pergunta assim, aquela que chuta o pau da barraca. Falou, Josué, você já está discipulando uma ou duas pessoas? Eu disse, estou. Mas eu queria saber o que você acha de tudo isso que eu estou pensando em fazer. Ele falou, não faz muita diferença, né? Você já está fazendo o principal, então o resto se diverte. Faz o que você gosta. Foi aquele toim. Então hoje eu me preocupo semanalmente em fazer o principal. Tem uma pessoa que eu estou começando, acabei um processo de discipulado com um homem agora, estou começando com outro. A coisa mais importante da semana é a gente tentar se encontrar, porque ele é médico, eu viajo pra caramba, ele tem uma agenda pesada, eu também tenho, então a gente tem que toda semana tentar ajustar a agenda. Depois disso, o resto é diversão. Estou me divertindo aqui com vocês, no bom sentido. Isso aqui é plus, né? Estou sempre assim, Deus, onde que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer? Mas eu sei que o principal está feito. Percebe? A outra oportunidade é você olhar para o que você não tem, que só Jesus pode dar. A gente tem como construir uma igreja no braço, que vai ser boa? Tem. Vocês podem ser a melhor igreja de Belém. Eu conheci uma igreja em São Paulo um tempo atrás, que eu fui visitar e o pessoal mostrava cada coisa. Pastor, olha os equipamentos, olha isso, olha o ar-condicionado, a nossa contabilidade, a gente se orgulha dela. Se der 1 centavo de diferença, os tesoureiros passam 3 dias, viram a noite para achar 1 centavo, porque a gente quer tudo perfeito aqui. Mas sabe quando você começa a olhar e fala assim, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. Aí eu chamei meu amigo que tinha me convidado lá para ver a igreja e falei, escuta, o que tem de errado aqui? Eu não sei o que é, mas ainda não consegui descobrir. Dá para você me dar uma dica? Ele disse, claro, nossa igreja é perfeita, só falta Jesus. O resto está tudo perfeito. A gente é capaz de construir uma igreja assim? Sim. Como dá para construir um clube assim, um partido político assim, uma empresa, um hospital, uma escola? Mas a questão é que vocês não foram chamados para ser perfeitos, vocês foram chamados para refletir a graça de Jesus. E isso às vezes se reflete na imperfeição. Isso às vezes se reflete na nossa vida sendo moída, sendo transformada. Então percebam que a conversa da mulher samaritana leva para esse nível. Ela a vida inteira está tentando ser a mulher boazinha que não conversava com judeu, que não conversava com homem, que ia lá tirar água do poço, que fazia isso, que fazia aquilo. E Jesus diz para ela, mas tem algumas coisas
que você não está fazendo, e que se você passar a fazer, você vai fazer da perspectiva que só eu posso dar. Você tira a água do poço todo dia, mas só eu tenho água viva. Percebe? Essa igreja só vai ser a igreja que Jesus quer se ela não depender da água que vocês tiram do poço, mas da água viva que só Jesus pode dar para vocês. Essa comunidade vai olhar para vocês e falar assim: o que é que tem lá que eu não posso deixar de ir? Eles não virão aqui porque vocês têm um bom ministério de homens, de mulheres, de classe de escola dominical, uma boa banda, um bom culto, ar-condicionado. Não. A igreja que eu fiz parte na equipe pastoral em São Paulo, a gente dizia, não tinha nenhuma beleza nem formosura. A gente construiu um prédio que cabia 2.000 pessoas, era um ginásio, ficou 10 anos sem rebocado lá de fora, o estacionamento não era asfaltado, as mulheres tinham que pisar na lama para chegar lá. Enfim, não deu para concluir nada daquilo, porque a igreja foi crescendo e a gente decidiu não se preocupar com o prédio naquele momento, e se preocupar com as pessoas. E num período de 5 anos ela passou de 2.500 para 5.000 pessoas e não parava de chegar gente, Tinha hora que a equipe pastoral ficava desesperada: dá para fechar a torneira um pouquinho para a gente dar conta daqui? Porque não era pela beleza ou formosura da igreja, não era pelos ministérios. Aliás, a gente não tinha quase nenhum ministério. Mas as pessoas estavam sedentas da palavra e elas enxergaram: naquele lugar tem a palavra. Percebe? Só que essa talvez não seja a igreja que você queira construir. Você está pensando assim: nós precisamos ter ministério disso, daquilo, precisamos ter 5 bandas, precisamos isso, Tá, tudo isso é importante, mas é bônus. Não é por causa disso que as pessoas virão para a igreja. Então, eu queria desafiar vocês a tomarem algumas decisões. A primeira decisão é deixar de ser pobre. Ninguém quer ser pobre. Mas eu não estou falando de pobreza financeira. Deixem de ser pobres em oração, em relacionamento com Deus e numa visão de vida segundo Jesus. Aquela mulher cumpria todas as regras, mas ela era pobre espiritualmente. Ela não conversava com judeus, porque a lei era mais importante do que o relacionamento com o Senhor do Universo que estava conversando com ela. Ela ia no poço tirar água todo dia, mas ela não conseguia entender que Jesus tinha uma água viva que era maior do que tudo na vida dela. Então, comecem essa igreja não sendo pobres, ou tomando a decisão de não serem pobres nessas áreas. Em oração, em relacionamento com Deus e numa visão de vida que reflita o que Deus quer fazer através de vocês nesse tempo e nessa geração. Aquele pessoal que eu estou vendo aqui pelo vidro jogar bola ali, eles precisam de vocês. Esse pessoal que mora aqui ao redor, eles precisam de vocês. As crianças dessa região precisam de vocês, mas elas não virão para cá se vocês construírem a igreja que está na cabeça de vocês. Elas só virão para cá se elas olharem aqui e enxergarem Jesus. A segunda decisão que eu queria desafiar vocês a tomarem é a de gastar menos tempo e dinheiro com algumas coisas. Gastem menos tempo e dinheiro com atividades inúteis. Desculpe a palavra, mas é assim que eu vejo hoje na igreja. Gastem menos tempo e dinheiro com causas fúteis, com regras e costumes. Eu gastei muito tempo da minha vida nisso, por isso eu falo isso com bastante liberdade hoje. Eu gastei muito tempo em atividades que não produziram absolutamente nada. Eu fiz uma pesquisa recentemente, uma igreja média no Brasil, com 150 pessoas, ela desperdiça R$960 por ano por membro em um monte de comida, festa que a gente faz que não gera nada, em um monte de atividade, programa, acampamento, reunião que não gera nenhum resultado, em um monte de coisa que é tudo jóia, tudo coisa boa, a gente precisa fazer churrasco, etc. Mas isso não é o principal. Isso é o acessório.
Uma época eu fui pastor de pequenos grupos na nossa igreja lá em São Paulo, tinha 5.000 pessoas e tinha um grupo improdutivo há 25 anos. Aí me chamaram um dia para jogar uma bomba neles. Aí eu fui lá, falei, isso é comigo mesmo. Eles se reuniam há 25 anos, um grupo de comunhão muito legal, as famílias se conheciam, os filhos cresceram juntos, eles faziam piquenique, congresso, acampamento, reunião disso, reunião daquilo, encontro de casais. Eu perguntei, quantos discípulos vocês produziram? A gente se reúne toda semana. Tá, resposta errada. Quantos discípulos? Não, mas nossos filhos cresceram juntos. Tá, resposta errada. Porque nem os filhos eram discípulos. A maioria já estava fora da igreja. Depois de todas as possibilidades, eles falaram, mas a gente não gostaria de deixar de se reunir para ter esse momento de comunhão e tal. Eu falei, legal. Se encontra uma vez por mês. Nas outras 3 semanas, começa a criar uns grupos lá na sua casa para ensinar a Bíblia para outros. Convida seus amigos do trabalho, convida seus vizinhos. Vai na casa, não precisa ser na sua casa, vai na casa dele, faz churrasco com ele lá, para você se relacionar com as pessoas que você não se relaciona. Aí um começou, um outro ficou envergonhado, também começou. 1 ano e meio depois eles me convidaram para um churrasco, final de ano. Tinha 180 pessoas. Eram todas as pessoas que eles tinham alcançado através de N outros grupos a partir daquela conversa que a gente teve. Eu falei, mas vocês demoraram 25 anos para entender isso. Vocês são cabeções mesmo. Eu sou cabeção também. Terceira decisão, deixem de ser estéreis. Tenham filhos espirituais. Tenham discípulos. Criem uma igreja que eu chamo de irresistível para essa comunidade. Coloque como alvo o seguinte, não vou dizer nem para 1 ano, mas os próximos 24 meses, eu queria daqui 2 anos fazer uma oração. Senhor, obrigado por João, por Maria, que eu discipulei nesses últimos 2 anos e que se tornou um discípulo do Senhor. Eu descobri algum tempo atrás qual é a oração que Deus responde mais rápido. Não é milagre, não é cura, não é dinheiro, não é namorado, não é emprego, não é nova casa. Lamento dizer, mas não é nada disso. Tem 2 orações que Deus responde mais rápido. Primeira, quero falar de Jesus para alguém. Você vai sair aqui na rua, vai tropeçar em alguém que vai perguntar para você se você tem alguma coisa para dizer para ele. Segunda oração que Deus responde mais rápido, quero discipular alguém. A primeira vez que eu fiz essa oração foi sábado à noite, assim, início de ano. Eu disse, Deus, esse ano está começando, queria discipular alguém esse ano. Domingo de manhã, fui para a igreja, para o templo. Cheguei lá, um homem que não tinha muito relacionamento comigo, numa igreja de 5.000, você nem conhece todo mundo. Aí ele falou, Josué, tal, você não me conhece bem, não sei o quê, mas eu estava orando, estou precisando ser discipulado, Deus pediu para falar com você. Tá bom. Dei mais 2 passos, chega um outro. Josué, tal, olha, a gente se conhece de vista, eu estava querendo ser discipulado, será que dá para você encaixar isso na agenda? Tá bom, já fechei a agenda do ano. O resto agora é festa. Aí eu compartilhei isso com um amigo meu, falei, acho que você devia orar assim. Aí ele falou, não vou orar não, Deus responde. Mas eu queria te desafiar a isso. Essa igreja vai ser relevante, vai ser irresistível, vai ser diferente. Se vocês pedirem para Deus, Senhor, manda alguém para eu discipular. Talvez você fale assim, mas eu não fui discipulado. Então comece vocês 2 juntos, aprendem juntos. Eu comecei assim, eu cheguei à conclusão que a minha geração, as gerações anteriores não foram discipuladas. Então um dia eu propus para um amigo meu, vamos perguntar para fulano como é que é, e começamos nós 2. Não arranje desculpas. Isso é a decisão final. Aliás, a 4ª decisão, sair do deserto espiritual. A mulher samaritana nem conseguia reconhecer que Jesus era Jesus. Saia do deserto espiritual e beba da fonte da água da vida, que é o Espírito Santo em você. Viva uma vida e uma igreja renovada. Sabe por quê?
A conversa de Jesus com a mulher samaritana não acontece na beira do poço por acaso. Naquela época existiam poços e cisternas. Eu lembro que eu morei numa casa que tinha cisterna. A água que fica guardada na cisterna é salobra. Fica guardada há muito tempo para um momento de necessidade. Não é potável. Fica num lugar escuro. Fica ruim. A água do poço se renova. Eu morei numa casa quando era criança que tinha um poço, e eu ficava encantado quando meu pai ia lá tirar a água do poço, e eu olhava e eu falava, mas como é que ele tira tanta água e aparece água nova? Porque a água do poço se renova. O sentido que Jesus conversa com essa mulher é esse: a água viva se renova cada dia como a água do poço. Não é uma água como a da cisterna, que fica parada e é morta. Por isso ela se chama água viva. Então, eu desafiaria vocês finalmente a não levarem votos não cumpridos para o túmulo. Não adianta. Vocês precisam vivê-los aqui. A mulher samaritana estava vivendo um voto a vida inteira. Não converso com judeus, não faço isso. Esse aqui é o poço do nosso pai Jacó. E ela ia para o túmulo com uma porção de votos que não adiantavam ser cumpridos. Então vivam aquilo que vocês podem viver nessa vida que Deus deu para vocês. Façam diferença nesse tempo, nessa geração. Façam discípulos, que é a única coisa que Jesus pediu para vocês fazerem. E certamente não é esse auditório, essa placa que vai dizer alguma coisa para essa comunidade, mas é a vida de vocês. É a vida de vocês que vai causar um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração. É abrir mão daquelas coisas que não fazem parte do que Deus quer que vocês vivam, que vai fazer com que vocês enxerguem oportunidades onde talvez vocês estão enxergando riscos. E eu espero ouvir falar da história de vocês. Eu vou fazer uma oração, mas eu vou dizer qual é a oração antes de fazê-la. Se você quiser sair antes, sem problema, continuamos amigos. Eu vou pedir para Deus apertar vocês na parede. Eu vou pedir para Deus não deixar vocês viverem simplesmente no paradigma anterior, mas que vocês sejam uma igreja diferente e referencial nesse tempo e nessa geração. Senhor, obrigado pela vida desses meus irmãos e irmãs aqui. Obrigado porque o coração deles é sincero, o coração deles quer servir ao Senhor, quer criar aqui uma igreja que seja referência para esse tempo, para essa geração. Então, com todo carinho, com todo amor e graça, eu peço que o Senhor os aperte na parede, realmente. Que o Senhor não deixe que eles vivam, talvez, paradigmas antigos que não têm nada a ver com a Tua palavra. Que o Senhor transforme a mente e o coração deles para os referenciais que o Senhor quer que eles vivam nesse tempo e nessa geração. Que eles tenham coragem de fazer as perguntas certas, que eles tenham coragem de pensar que tipo de igreja eles querem ser, em lugar de simplesmente repetirem o padrão anterior. E que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja com eles a cada dia. Que eles sejam uma igreja que cause um tremendo impacto, não só nessa comunidade, mas nessa cidade. Que eles sejam vistos pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor. Que eles sejam vistos porque eles transbordam um relacionamento de amor com o Senhor a cada dia. Que eles sejam vistos pela água viva que jorra da vida deles para alimentar essa comunidade e essa cidade, Pai. E que a gente possa ouvir falar da história de cada um deles. Que os melhores dias estejam por vir, Pai. E que essa igreja cause um tremendo impacto nessa cidade e nessa geração. Que eles construam a igreja para os seus filhos e netos. Que eles construam a igreja para as novas gerações. E que eles passem o bastão da fé, da graça do Senhor para as próximas gerações. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. E nós sabemos que o Senhor está ouvindo e respondendo a nossa oração. Por isso é que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.